Olá, amigo empreendedor, olá, amiga empreendedora. Aqui é Paulo Gastardelli e esse é o vídeo introdutório do mini curso Comércio Online. Eu escolhi esse nome Comércio Online porque, na minha visão, começar online é submeter o seu negócio ou o negócio do seu cliente a um processo de vendas, ainda que seja um processo de vendas pequeno, mas que mais tarde seja possível mensurar, ou seja, medir as métricas desse processo e também seja possível escalar, ou seja, fazer crescer, vender cada vez mais aí o seu negócio ou o negócio do seu cliente. Hoje, o que as pessoas têm muitas das vezes é uma teoria sobre o seu negócio na internet. E a nossa ideia aqui é ajudar você, né, ajudar o seu cliente, em como ele pode validar essa teoria, implementando o processo de vendas online que seja no mínimo sustentável, e depois que seja possível replicar esse processo cada vez mais e mais para poder gerar os lucros necessários aí para fazer o negócio crescer. Bom, vamos falar aqui sobre esse curso e os módulos que eu pretendo abordar nesse curso Comece Online. Então, você pode ver aqui que nós vamos falar sobre fundamentos de marketing, depois fundamentos de negócio, falar um pouco sobre vendas, atendimento ao cliente, planejamento, depois tráfego, engajamento, conversão e retenção, seriam os 4 pilares aí do marketing digital. Depois falar um pouco sobre Facebook Ads, Google AdWords e Analytics. Depois sobre o ManyChat, que seria uma possibilidade de você criar um funil automatizado dentro do Messenger do Facebook. Depois falar um pouco sobre o Business Intelligence, que seria quais são os parâmetros que você precisa estudar, as métricas que você precisa entender sobre as campanhas que você vai colocar lá para o seu cliente, seja no Facebook Ads ou no Google AdWords, para que você possa entender para onde você vai caminhar, o que precisa ser corrigido, onde você está acertando, onde você está errando, você possa dar o próximo passo. E o Business Intelligence seria aí uma matéria para você ficar por dentro de como está fazendo isso. E por fim, eu quero apresentar para vocês um estudo de caso, onde eu vou mostrar todos esses tópicos aqui, seria uma parte teórica, né, sendo colocada em prática num estudo de caso de um cliente aqui, que eu acredito que vai ser bem bacana estar mostrando isso na prática. Então veja, pessoal, que na verdade a gente vai passar por um processo aqui que eu quero dizer para vocês que pode ser um pouco chato, né? A parte teórica é algo assim que a gente normalmente não está acostumado a ver no nosso dia a dia, mas que no final das contas vai fazer uma grande diferença. Então, o que vamos ver no módulo 1? O que eu vou mostrar para você muito é a parte básica, por exemplo, do que normalmente a gente aprende numa faculdade de comunicação. O problema da faculdade é que você passa um longo período estudando, isso custa muito caro, e muitas das vezes esse estudo você não vai estar colocando ali na prática, ou seja, você pode ficar ali um bom tempo na teoria, e lá na frente, quando você quiser colocar na prática, pode ser que você aí venha perder muito conteúdo. Então, o meu objetivo aqui é trazer um resumo dos fundamentos mais importantes de uma forma bem pragmática para que você saiba o que é necessário saber agora nesse teu início para decidir se gerir o mercado faz sentido para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente. Então, eu vou trazer aqui para você uma definição interessante sobre marketing, que seria a gestão do mercado, que vai muito além de você criar uma peça publicitária para o seu cliente. Por exemplo, você cria um vídeo muito bacana e depois você propaga esse vídeo nas redes sociais através dos anúncios, Facebook, Instagram, só que vai ser o marketing que, na verdade, vai dar a direção de como você vai utilizar essa peça publicitária e também esse veículo, né, que você vai propagar, que no caso seria as redes sociais. Então é muito importante você entender esses fundamentos básicos que vão te dar um norte bem mais assim assertivo com relação às ações de marketing que você for gerar para o seu cliente. Né? E por que, que isso tudo é importante? Vamos colocar aqui. Por que, que é importante? Como em toda boa didática, primeiro a gente vai abordar a parte teórica, né? Para que depois a gente possa assim encontrar mais facilidade na hora de colocar a mão na massa e também poder fazer a coisa acontecer para valer. Né? Um exemplo aqui do que normalmente pode acontecer com você, você não sabe resolver porque você não tem o conhecimento de fundamentos de marketing, você, por exemplo, pegar um cliente, fazer um lançamento lá para um cliente, e o que acontece? De repente você começa a observar que esse lançamento começa a perder a performance, e quanto mais você investe grana, mesmo assim você começa a observar que não está gerando mais resultado. E você pode se perguntar por que, que isso está acontecendo, né? Será que é só campanha que você está fazendo errado? Será que você precisa mudar lá o anúncio? Ou então o seu ad ali não está muito bonitinho? Ou então, quem sabe, o texto não está tão persuasivo, a sua copy não está assim tão persuasiva, né? Isso pode ser explicado, pessoal,
em um fundamento de marketing quando a gente fala de curva de vida de produto, né? A gente vai ver isso lá na frente, né? Que às vezes você não está fazendo nada de errado. Às vezes você coloca aquilo que está fazendo, né? Sua ação de marketing nos fundamentos, e observa que se encaixa perfeitamente em um desses fundamentos, que no caso aqui citei o exemplo da curva de vida de produto. Outro exemplo aqui é, digamos que você vai atender um cliente que é varejista, né? Ele tem lá 5.000 SKU, e a pergunta é, por onde que você acha que deve começar a vender nesse e-commerce desse cliente? Às vezes o cliente não vai te contratar para criar um e-commerce, mas o cara pode contratar para você criar ali a peça publicitária e também propagar isso na internet através de anúncios. E aí a minha pergunta é a seguinte, por onde que você vai criar vídeos e qual o tipo de produto que você vai filmar primeiro, vai colocar lá nas redes sociais e vai impulsionar? Por onde você vai começar? Talvez você não saiba aí nem o que seja SKU, né? É muito importante você entender de algumas terminologias para poder conversar aí com o teu cliente, conversar com o sócio no futuro. Mas assim, o interessante é você realmente conhecer essas terminologias, porque na hora de você for discutir um assunto no futuro, você possa pelo menos dominar o básico, né? Isso vai ser muito importante para você. Todo esse conhecimento vai facilitar você na hora de conversar lá com o empresário, com o gerente. Às vezes tem uma equipe de marketing que vai agregar você a essa equipe e você vai fazer parte de todo o processo. Então é muito importante você ficar por dentro disso tudo, né? Uma coisa que eu vou perguntar aqui, você vai esperar cadastrar os 5.000, 10.000 itens lá no e-commerce do teu cliente para só depois você começar a vender? Isso provavelmente você não vai ter aí uma chance de alcançar assertividade nisso, né? É bem provável teu projeto fracassar, né? O que você pode fazer é trabalhar lá uma curva ABC no sistema do teu cliente. Esse é um outro fundamento do marketing que as pessoas às vezes não conhecem, ou então, ainda que já ouviu falar, ignora, né? E o que acontece? Às vezes a preocupação é muito grande com relação a fazer um post bonitinho lá no Facebook, né? Mas na hora de ajudar o cliente a resolver um problema, né, às vezes você não sabe nem por onde começar, porque não tem fundamento. Então, isso é muito importante, né, você entender. Vamos continuar aqui. Por que que é essencial você saber dos fundamentos? Os principais objetivos aqui, pessoal, é que você tenha embasamento para conversar com qualquer pessoa sobre fundamentos de marketing. Na verdade, esteja embasado na hora de fazer as suas campanhas, ter base para poder criar, né? Vai olhar para uma campanha, você vai entender na hora que está funcionando, que não está funcionando, o que você pode fazer. Porque às vezes, né, o problema não está nessa parte prática do marketing, às vezes o problema está lá com o seu cliente, né? Vou dar um exemplo aqui com relação à questão de publicidade e propaganda, né? Às vezes você está aí fazendo um vídeo, seria uma peça publicitária, e está propagando isso lá nas redes sociais para o teu cliente. Às vezes o problema não está nisso, essa parte você está fazendo muito bem. Às vezes você acha que não está performando lá a venda do cliente, às vezes você coloca no grupo assim, olha, me ajuda aqui a entender o que eu estou fazendo de errado no meu vídeo, então, lá no Facebook Ads, porque eu não estou conseguindo gerar venda para o meu cliente. Se você passar a empresa desse cliente no raio-x, você vai ver que o problema está nos fundamentos de marketing, o problema está no preço, então a gente vai ver isso aqui de uma forma bem abrangente mais tarde. Diante de tudo que eu vou mostrar aqui, vai ser o suficiente para você se tornar mais criterioso para analisar o mercado de uma nova perspectiva. Porque eu estou mostrando aqui seria um resumo daquilo que você provavelmente iria estudar numa faculdade aí de comunicação. Com isso você vai se tornar assim cada vez mais cético, né? Tem muitos gurus hoje aí que vendem estratégia de marketing como se fosse um modelo de negócio revolucionário, mas no marketing, né, a gente não aposta as coisas assim numa visão unilateral, né? Existem várias visões, vários fundamentos que vão corroborar para um projeto, e não uma única solução, né, unilateral, vamos dizer assim. E para isso, eu trouxe aqui alguns livros que eu indico que você adquira, né, para que você possa fazer sua consulta na hora de resolver um problema do cliente. Então, eu vou começar aqui falando do livro Administração e Marketing, né, que seria o livro do autor Philip Kotler, que ele é considerado hoje como o pai do marketing, né, e muito assim ele é conhecido por ter popularizado os 4 P's do marketing, seria preço, praça, produto e promoção. Nesse livro aqui, ele fala sobre as partes básicas do marketing, que todo mundo que quer se tornar um profissional um pouco mais qualificado, ele precisa pelo menos saber os conceitos básicos, né? É bem interessante. Você vai observar aqui que um bom marqueteiro, ele não é quem somente comunica, né? Não é quem somente publica. Ele não é somente assim quem faz lá o marketing bonito, então faz um Facebook Ads, né? Um bom marqueteiro, ele é um profissional que sabe gerir o mercado, né? É muito bom saber assim, gerar demanda, gerar receita no mercado, né? Você conseguir gerar receita
para o teu negócio, para qualquer negócio, para o negócio do teu cliente. Porque é isso que vai te tornar lá no futuro um profissional que vai ser extremamente valorizado aí e competitivo no mercado. Às vezes, uma coisa que eu acho importante também falar é que muitas das vezes na cabeça do teu cliente tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, né? Às vezes você pega um cliente aí que ele mesmo vai dizer para você o que ele quer que faça, né? Esse aqui, às vezes acontece isso, você precisa estar atento. Mas você nessa hora vai saber ter o senso crítico, né, para julgar se a ideia do teu cliente é boa ou se essa ideia é ruim. Se você vai aceitar fazer negócio com esse cliente ou não. Porque a partir do momento que você tem esse fundamento, né, você vai conseguir entender qual vai ser o próximo passo que você vai ter que tomar com relação ao projeto do teu cliente, né? Isso vai fazer você entender também se esse cliente tem o mínimo de condições possível para você executar uma ação de marketing em cima daquilo que ele já tem. Porque pode ser que ele não tenha nada, né? Ele precisa contratar você não para criar uma peça publicitária e fazer um anúncio no Facebook, mas pode ser que nesse momento inicial agora é o momento dele te contratar para você criar uma base, né? Preparar o terreno para que só depois você possa aí criar uma ação de marketing em cima disso que você vai preparar para que esse teu cliente possa sobreviver no mercado por longo tempo, né? Isso é uma questão que é importante você ver. Tem um outro livro aqui também que a gente vai falar um pouco, vai fazer um resumo, que seria As 22 Consagradas Leis de Propaganda e Marketing, né? Vamos entender nesse livro alguns conceitos de publicidade e também de propaganda, né? Publicidade, pessoal, basicamente seria você criar uma mensagem, né, para depois você torná-la pública. Já a propaganda é uma parte da mídia, né? Propaganda é quando você vai encontrar um veículo para você entregar essa mensagem para que você possa propagá-la, né? É por isso que hoje a gente acaba esbarrando no conceito de que as agências de publicidade não dão resultado, porque o trabalho dela é tornar um conceito público e depois pegar esse conceito e propagar na mídia. Mas agora, dar resultado, né, usar estratégia, esse é o trabalho do marketing, né? O marketing que vai dizer ali, que vai saber usar aquela peça publicitária, no caso um vídeo, né, e que vai entender qual vai ser a melhor maneira de propagar essa peça, né, para poder realmente gerar o alinhamento necessário de gestão do mercado e gerar resultado para o cliente. Eu costumo dizer que seria assim, né, o marketing vai ser a chave, né, a peça-chave fundamental para você implementar o processo de venda, mas um processo de venda estratégico para o teu cliente. Isso é muito importante. Uma das principais leis que você vai ver aqui nesse livro seria, no caso, o posicionamento, né? Ou seja, você deve ser diferente das outras propostas que aparecem no mercado. Você precisa passar isso para o teu cliente também, porque lá na frente, na hora de fazer o marketing, você vai ver a importância, né, de ter o que a gente chama de PUV. Talvez você nunca ouviu falar o que é uma PUV, mas não tem nada a ver com o slogan que normalmente as empresas têm, mas seria uma proposta única de valor, né? Tudo que você estiver oferecendo, né, você precisa oferecer de uma forma, assim, de uma maneira que parece ser uma única maneira nova, uma única maneira de fazer aquilo, né? Ainda que você não seja aquilo, você precisa parecer ser, né? Essa que é a grande diferença. Como é que você pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui desse projeto do comércio online, né, que eu poderia dizer para as pessoas que eu ofereço site, que eu crio blog, que eu crio vídeos, né, que eu faço campanhas lá nas redes sociais, né? Mas o que eu digo para eles é que eu ajudo com uma assessoria para que possa ser implementado um sistema de vendas, vamos dizer assim, através de estratégias de vendas na internet. Então, é algo que eu apresento de uma forma que eles possam entender que é algo diferente no mercado. E, na verdade, se você for analisar aí, vai ver que essa ideia é bem diferente daquilo que as pessoas estão vendendo na internet hoje, que são aquelas soluções prontas, né? Isso é muito importante de ficar aí registrado. Um outro livro aqui que eu quero mostrar, que a gente vai analisar, seria um livro que é muito conhecido aí no marketing, que é As Armas da Persuasão, né? Esse livro ele vai falar, pessoal, acerca de gatilhos mentais, né? Os motivos pelos quais as pessoas elas tomam a decisão de comprar, de consumir. Porque ao longo da evolução humana, o nosso cérebro ele trabalhou sempre para poder poupar energia, né? E para fazer isso, né, segundo o livro, né, ele acabou criando alguns gatilhos que são alguns padrões mentais, vamos dizer assim, no nosso cérebro, e que quando eles são acionados, né, a gente acaba tomando uma decisão no automático. Então, isso vai ser fundamental para que lá no futuro, né, quando você for criar a campanha do seu cliente, você possa conhecer esses padrões, vamos dizer assim, que levam a pessoa a tomar as decisões de compra, para que você possa persuadir ao máximo aí o público do seu cliente. E um outro livro aqui que eu vou estar abordando também, um resumo básico, seria
o livro A Lógica do Consumo, onde aí, segundo o autor desse livro, né, ele diz que fez uma maior pesquisa, né, com relação a, a esses padrões comportamentais e mentais, né, e ele disse que utilizou aí uma verba que foi a pesquisa que gastou mais verba para poder fazer esse tipo de análise, né. Esse conteúdo ele vai ser muito importante na hora que você for fazer lá um anúncio no Facebook Ads. Então, quando você for definir uma headline, digamos aí que você vai criar lá o nome de uma campanha, né? Como é que você vai criar essa campanha? Qual vai ser o tema dessa campanha? Esse livro vai te ajudar muito, inclusive na hora de você criar uma landing page, né? E muitas outras coisas aí que você vai estar analisando no mercado. E aqui, por último, e não menos importante, é o livro O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos, né? Para finalizar aqui, pessoal, eu vou falar o seguinte sobre esse livro, né? Esse livro ele foi escrito por um cara que foi ex-diretor da Coca-Cola, que tem um case muito conhecido, que é o Daniel Coke. Ele chegou até a mudar lá a fórmula da Coca-Cola, algo bem interessante. Se você puder adquirir esse livro, você vai ver que é bem bacana essa história. E o detalhe aqui, pessoal, que quem está falando é um especialista, né? E um ex-diretor de uma das maiores empresas aí do mundo, que no caso é a Coca-Cola, que investe milhões e milhões todo ano, né? Ele que está dizendo, na verdade, que as agências não funcionam mais, porque os dois pilares seriam a publicidade e a propaganda, mas se isso não gera venda, né? E o detalhe é que no passado, essas agências estavam preocupadas em ganhar uma parte ali, na verdade, da comissão do agenciamento, não estava se preocupando diretamente com a empresa vender, né? Mas o que realmente importa é você vender o teu produto, vender o teu serviço, né? É você vender para cada vez mais pessoas, né? E vender mais vezes para essas mesmas pessoas e para pessoas novas, né? E detalhe, vender sempre, né? Procurar vender pelo maior valor. Então ele define aí, digamos, esse livro, ele resume uma frase que é o seguinte, né? Onde ele diz que o marketing, o papel do marketing é vender tudo, mas exatamente tudo o que uma empresa é capaz de produzir, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é que eu preparei uma apresentação para o último cliente aqui, que é um dentista. Eu falei com ele que você precisa, que ele precisa, né, vender desde o implante lá, que é um produto mais caro, um serviço mais caro que ele faz, até uma escova elétrica para um cliente que acabou ali de colocar um aparelho, né, um ortodôntico. Então, é importante entender que tudo na empresa precisa ser vendido. Ele eleva a percepção de valor daquilo que ele está fazendo, né, do serviço que ele está oferecendo, e sempre atrelado a isso ele vai estar sempre procurando vender para que a empresa possa se sustentar no mercado. E tem um detalhe interessante, é que até eu falei com ele aqui, só para abrir um parênteses, existe no caso do dentista a questão do marketing sensorial, né? Que, por exemplo, você chega num consultório, lá tem um cheirinho, digamos assim, de chiclete, um cheirinho assim, bem peculiar de um consultório dentário, um cheirinho bom, assim, um cheirinho gostosinho, né? E quando a pessoa for te dar um cartãozinho para que você possa voltar na outra semana, ou então, digamos que seria ali o calendário que você vai estar seguindo ali para poder fazer um tratamento, nesse cartãozinho também tem o cheirinho ali personalizado. Então também, quem sabe, um brindezinho você pode estar entregando para o cliente, porque esse cliente leva isso na carteira, leva isso na bolsa, né? E quando chega em casa, em alguns momentos ele vai abrir ali, vai sentir aquele cheirinho daquele cartão e vai lembrar de você. Então é uma forma de usar o marketing sensorial para que essa pessoa fique o tempo todo ali com o seu negócio, o negócio do seu cliente na cabeça. Isso é bem interessante também, uma coisa que funciona bastante, né? Nesse livro aqui, para poder terminar, pessoal, é o seguinte, nesse livro o autor cria um conceito, né, de que um profissional só consegue ser assim assertivo quando o foco dele está exclusivamente na venda, né? A partir de hoje, eu recomendo que você possa pensar dessa mesma forma, que a tua empresa, que a tua produtora enxuta, que os teus negócios devem sempre focar no seguinte: o marketing ele tem que vender, entendeu? Então é isso que eu queria falar com vocês com relação a essa parte introdutória, tá bom? Vou ficando por aqui, vou deixar aqui embaixo aqui, alguns links para você estar conhecendo melhor aí os preços, se você realmente quiser adquirir esses livros ou não. Vou deixando aqui um forte abraço para vocês e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.